Bom dia, mulheres conectadas para o sucesso. Como estão vocês? Espero que estejam bem, espero encontrá-las na santa paz de Deus. Espero que estejam gostando do nosso inicinho do curso aí. Ainda temos muitas coisas para passar juntas. E nesta manhã, no nosso Minuto com Deus, eu vou deixar uma passagem bíblica e uma reflexão para nós nesta manhã. Vamos falar de uma virtude que nós estamos precisando entender e vivenciar um pouquinho sobre ela. É o altruísmo. Mas vamos ler a passagem bíblica para a gente poder entender um pouquinho. A passagem encontra lá em Atos, capítulo 20, no versículo 24. Atos 20, versículo 24. Diz assim: Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Olha que passagem linda! Vou contextualizá-la aqui rapidinho para vocês. Mas essa passagem é quando Paulo ele está já finalizando a sua última viagem missionária, a sua terceira viagem missionária. Ele está ali na igreja de Éfeso, ele já indo embora, encerrando a sua viagem ministerial e missionária. Ele reúne ali os pastores, os presbíteros daquela cidade, daquela igreja, e dá algumas orientações finais. E ele, quando ele fala a respeito desta passagem, que ele relata aqui, que em nada ele considera a vida dele rica, importante, preciosa, contanto que ele cumpra o propósito de Deus, né, na vida dele em prol dos irmãos. Essa passagem é linda porque demonstra como Paulo ele perseguiu toda e viveu toda a sua carreira de fé, sempre pensando no bem do próximo. Paulo ele abriu mão de si, ele abriu mão dos seus próprios ideais, dos seus próprios objetivos. Paulo, antes de conhecer a Cristo ali no caminho a Damasco, ele tinha uma outra visão, uma outra mentalidade. Ele de fato era um outro homem. É por isso que ele fala com muita propriedade, também nas cartas aos Coríntios, que ele fala que quando nós temos encontro com Cristo, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Paulo fala isso com propriedade porque de fato isso aconteceu na vida dele. E esse novo nascimento na vida de Paulo surgiu, né, na vida dele uma virtude, o altruísmo. Esse novo Paulo trouxe como essência, como característica da vida dele, o altruísmo. Mas o que é ser altruísta? Porque como Paulo foi, como que demonstra que Paulo foi altruísta? O altruísmo, quando a gente fala de altruísmo, a gente está falando de pessoas que têm como característica viver em prol de outras pessoas, ter atitudes, ações sempre pensando no bem-estar do próximo, mesmo que muitas vezes tenha que anular as suas próprias vontades ou os seus próprios ganhos. Uma pessoa altruísta é aquela que sempre pensa no outro antes de pensar em si. Uma pessoa altruísta é aquela que sempre coloca os interesses dos outros, as necessidades dos outros à frente das suas próprias necessidades, das suas próprias vontades. Paulo fez isso. Né? Paulo ele fala aqui em Atos 20, 24 que ele não considera a vida dele preciosa, contando que realmente cumpra nele a vontade de Cristo. Qual que foi a vontade de Cristo para a vida de Paulo? Pregar o evangelho aos gentis, né? Rodar o mundo até então conhecido, e ele fez isso. Ele deixou os seus sonhos, os seus projetos. Talvez Paulo tinha todo um caminho já programado, né, para a vida dele. Com certeza ele tinha, ele foi ensinado aos pés de Gamaliel, então ele tinha todo já um preparo acadêmico e rabínico, mas ele abriu mão disso tudo para que o chamado de Deus fosse cumprido na vida dele. E esse chamado era o quê? Sempre colocar a vida das outras pessoas à frente. Paulo ele foi altruísta porque ele pensou em outras pessoas antes de pensar em si mesmo. E nesta manhã, neste Minuto com Deus, para vocês mulheres conectadas para o sucesso, nós queremos trazer uma reflexão sobre essa virtude.
carente nos nossos dias de hoje. Hoje em dia nós sempre pensamos em nós primeiro, nas nossas próprias vontades, no que eu quero, no que eu sou, né? Na nossa pirâmide de prioridades está as minhas vontades no topo. Um ser altruísta, ele coloca a vontade das outras pessoas no topo. Nós queremos te convidar a pensar em outras pessoas, a agir em prol de outras pessoas nesta manhã. Cristo foi assim. Cristo, ele colocou as nossas vidas em primeiro lugar. Cristo, ele deu a sua vida em prol de outras pessoas, em prol da minha e da sua vida. Que nesta manhã nós venhamos pedir a Deus, orar ao Senhor e pedir que Deus crie em nós, que Deus gere em nós esse sentimento de zelo, de vontade de fazer com que a vida das outras pessoas sejam alcançadas, sejam de fato abençoadas por Deus. Que nós possamos trazer esse sentimento onde de fato a nossa vida ela tem valor? Tem, mas a vida do outro também tem. Nesta manhã, pare de pensar um pouquinho nos seus problemas e pense nos problemas das pessoas que estão ao seu redor. Pense nos problemas dos seus parentes, dos seus vizinhos, dos seus colegas de trabalho. Né? Vamos nos colocar no lugar dessas pessoas, interceder ao Pai em prol dessas pessoas e vamos ver se nós não temos algo a fazer de fato, de efetividade em prol dessas pessoas. Muitas vezes, minha querida, nós falamos, né, eu vou orar contigo, estou contigo em oração, mas o que aquela pessoa precisa é de um abraço, é de um alimento, é de algo físico, algo material ou algo emocional. Talvez ela está precisando ser ouvida, mas os nossos problemas têm cegado a situação, a necessidade alheia. Então que nesta manhã você de fato nós possamos olhar para o outro com um olhar de misericórdia, de amor, de compaixão, assim como Cristo olhou para mim e para você. Esta é a reflexão desta manhã. Vamos ser altruístas, vamos exercer o amor ao próximo. A palavra de Deus fala que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então vamos amar o nosso próximo nesta manhã. Vamos dar uma ligada, passa um WhatsApp para alguém que tem tempo que você não via. Sabe uma pessoa que você ajudou, que estava passando por problema, mas tem um tempo que você não fala com ela? Passa um WhatsApp, dá uma ligadinha e pergunta, você está bem? Você está precisando de alguma coisa? Eu quero orar por você, você permite? Faça isso, exerça, peça a Cristo para gerar em você essa virtude de ser altruísta. Que Deus te abençoe nesta manhã, continue conosco, que grandes coisas o Senhor vai fazer.